Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! As montadoras Ford e Chevrolet sempre disputaram de forma acirrada o mercado brasileiro de utilitários, e com o processo de nacionalização iniciada no final dos anos 50, esta briga se acirrou ainda mais. E quem saiu na frente foi a Ford, que em agosto de 1957 lançou seu primeiro veículo brasileiro, o caminhão F600, com arquitetura ainda tipicamente norte-americana. E não demorou muito para a Ford emplacar seu segundo lançamento no Brasil. 2 meses depois, em outubro de 1957, era a vez da marca norte-americana apostar suas fichas no segmento das picapes de grande porte. Era o início de uma das mais fascinantes histórias envolvendo um automóvel no Brasil, que mais tarde se transformaria em um dos veículos de carga mais vendidos de todos os tempos. Se você é fã de automóvel, certamente você acompanhou ou já ouviu falar muito das famosas picapes Ford da série F. Então, se prepare para viajar no tempo e descobrir todos os detalhes de uma das picapes mais memoráveis da Ford no Brasil. Com vocês, a trajetória da clássica picape F100. A primeira picape a ser fabricada no Brasil foi lançada pela Ford em outubro de 1957. Derivada do modelo americano, a picape F100 chegava para atender a uma demanda que crescia a cada dia, já que o país estava em pleno desenvolvimento e necessitava de veículos voltados para o transporte de cargas. Robusta e de visual elegante, a F100 possuía cabine simples com capacidade para 3 ocupantes. Os paralamas, mais baixos que o capô, eram curvos e se destacavam do restante da carroceria. A caçamba apresentava o estilo step-side, de dimensões reduzidas, o que a princípio não agradou muito os consumidores brasileiros. Destaque para a inscrição indicando marca e modelo, e o lindo logo da Ford estampado bem à frente do capô. A picape F100 foi lançada inicialmente com motor V8, a gasolina, de 4,5 litros e 164 cavalos de potência, importado dos Estados Unidos. Já no ano seguinte, em 1958, a Ford passou a fabricar o propulsor aqui mesmo no Brasil. O câmbio era manual de 3 marchas, com alavanca na coluna de direção. Com freios a tambor nas 4 rodas e eixo rígido na dianteira e na traseira, a picape F100 agradava pela robustez e manutenção fácil. Mesmo com o lançamento de sua principal concorrente, a Chevrolet 3100, em 1958, a picape F100 logo se destacou com o desempenho de seu potente motor V8 de elevado torque. Após 4 anos sem muitas novidades, a Ford preparou para o ano de 1961 grandes mudanças para sua linha de comerciais. A linha 62 da picape F100 chegava com alterações estéticas e interior totalmente renovado. De aparência mais quadrada,
ela trazia uma nova frente com 4 faróis circulares, além de para-brisas maiores, aumentando a área envidraçada. Com um visual bem diferente da primeira geração, a nova F100 possuía agora paralamas integrados ao desenho da carroceria e caçamba bem maior que o da sua antecessora, com capacidade para 700 kg de carga para atender a demanda do mercado nacional. A nova F100, chamada de Super Ford, manteve a mesma motorização, trazendo de novo apenas comando hidráulico de embreagem. Em fevereiro de 1965, a Ford lançava 2 novas versões para sua picape. A F100 Rancheiro, mais robusta e dura, era desenvolvida especialmente para o trabalho pesado. Resistente e versátil, aguentava o tranco e não rejeitava a carga. Era, segundo a Ford, o único picape brasileiro para qualquer tarefa. Já a outra versão era a F100 Passeio, uma picape voltada para o lazer, segmento que surgia no Brasil naquela época e que se estende até os dias de hoje. Com pintura conhecida como saia e blusa, a F100 Passeio era luxuosa, com suspensão macia e resistente, estofamento especial, confortável e anatômico. Ambas as versões, Rancheiro e Passeio, mantinham o potente e robusto motor V8 de 167 HP. Em 1968, a F100 chegava ao mercado com leves alterações no seu visual. A picape da Ford ganhava 2 faróis retangulares levemente ovalados, além de grade frontal redesenhada, pintada na cor branca, com friso único na horizontal. O antigo logo do capô deu lugar a um letreiro escrito Ford, bem como novas inscrições F100, reposicionadas nas extremidades laterais do capô. As alterações não foram apenas visuais. A nova F100 ganhou mais potência, graças ao aumento da taxa de compressão, alcançando agora 166 cavalos. A distância entre eixos aumentou 10 centímetros. A primeira marcha era agora sincronizada, diferencial autoblocante e melhorias no sistema de refrigeração. Mas a grande novidade mesmo ficou por conta da nova suspensão dianteira independente, chamada de Twin I-Beam, composta por eixos oscilantes e molas helicoidais. Uma notável mudança para a época, já que abandonava o velho eixo rígido com molas semi-elípticas. A novidade era tão marcante que a Ford fez questão de deixar gravado no centro da grade dianteira as inscrições Twin I-Beam, para identificar que aquela picape trazia um sistema de suspensão especial. A F100 da linha 1970 chegava com diferencial mais curto, opção de cinto de segurança e, na versão mais luxuosa, 2 cores, frisos cromados nas laterais e na tampa traseira. Era a Ford deixando sua picape ainda mais incrementada para enfrentar sua grande concorrente, a Chevrolet C14, travando uma bela disputa entre elas. Em 1972, a picape F100 comemorava 15 anos de estrada e passaria pela mais radical transformação desde seu lançamento. A terceira geração da picape Ford chegava ostentando as modernas linhas do modelo americano, apresentado 4 anos antes. Completamente renovada,
A carroceria estava mais larga e baixa, marcada por um vinco em relevo na lateral. Era um verdadeiro banho de atualidade sobre a concorrência. A nova carroceria, de linhas contemporâneas, trazia um capô elevado com molas de sustentação quando abertos, grade dividida em duas partes horizontais e com detalhes cromados, além de 2 faróis simples e circulares. Os piscas foram posicionados bem abaixo dos faróis, junto aos para-choques pintados na cor branca. O teto da nova F100 vinha pintado também na cor branca, dando um charme a mais à picape da Ford. Por dentro, a nova F100 trazia um ótimo acabamento. O painel posicionado na horizontal vinha com velocímetro em escalas, temperatura da água e nível de combustível. O volante de 3 raios era enorme e a buzina era em forma de meia-lua. O banco continuava inteiriço, com capacidade para 3 pessoas. Vinha com opção de rádio e trazia porta-luvas com chave. O motor continuava sendo velho e bruto V8, mas a nova carroceria se transformaria na mais popular de todos os modelos da F100 no Brasil. Os anos que se seguiram foram sombrios para o mercado nacional. Era a crise do petróleo que mudaria para sempre as práticas de consumo de combustível e colocava em xeque o grande motor V8 Ford. A solução para driblar a crise veio em 1976, quando a marca americana decidiu lançar a picape F100 com um moderno motor de 2,3 litros e 4 cilindros em linha. O novo motor proporcionava à picape da Ford uma potência de 99 cavalos. Em busca de um desempenho favorável, o modelo recebeu um novo câmbio de 4 marchas, com alavanca no assoalho e diferencial mais curto, adequado às altas rotações exigidas pelo novo motor. Para identificar o modelo, a Ford acrescentou o número 4 ao lado do nome F100 da picape. O motor V8 e o câmbio de 3 marchas permaneceram como opcionais. De 1976 a 1982, pouco foi acrescentado à linha F100 da Ford. A grande novidade ficou por conta do lançamento da picape F1000, no ano de 1979, que não passava de uma F100 com carroceria maior, com capacidade para 1 tonelada de carga e equipada com o tão esperado motor a diesel. Com o lançamento da F1000, a picape F100 continuou sendo produzida como uma opção mais barata, silenciosa e confortável. Em 1983, a Ford lançou no mercado a picape F100 com motor 2.3 movido a álcool, com ignição eletrônica e 84 cavalos de potência. Era o último suspiro de nossa saudosa picape F100, que com o sucesso cada vez maior da F1000, percebia que seus dias já estavam contados. Enquanto a estrela da picape F1000 brilhava, a da velha F100 se apagava cada dia mais. Até que em julho de 1985, a Ford lançava sua nova picape a álcool, a F1000A, decretando assim o fim da picape F100 no mercado brasileiro, após 28 anos de fabricação. Em tese, a F100 continuava viva, já que a sua sucessora, a F1000, era na realidade o mesmo produto, só que rebatizada e com motores maiores. A picape F100 saía de linha
como uma das picapes mais memoráveis do Brasil e durante 28 anos foi uma das principais picapes oferecidas no mercado, ajudando a consolidar de vez o segmento das picapes no país, se tornando sinônimo de robustez e resistência, contribuindo para que a linha de caminhões e caminhonetes da marca Ford ficassem conhecidos mundialmente como raça forte. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre a Ford F100, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!